Pai, Pai do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, ó eu aqui de volta, Pai. Nosso Deus, Pai. Acenda essa lâmpada aqui, fazendo um favor para mim. Passa a baixada aí, fazendo favor. Obrigado. Deus, ó eu aqui, Pai. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença de oração. Pai, vamos, Senhor, vem até a mim. Entra, Jesus, dentro da minha casa. Entra. Bora falar com seus filhos queridos do nosso Brasil. Vamos passar uma palavra que o Senhor tem. Fala, Jesus. Me enche do poder do Senhor, a sua proteção, para eu passar tudo certinho o que o Senhor quer passar para seus filhos aqui dessa terra, Pai. Pai, eu lhe peço dessa hora que eu vou entrar na sua poderosa presença. Eu vou entrar junto com o Espírito Santo, que o Espírito Santo chegue até mim, que os anjos do céu venham até a mim, para gravar para essas pessoas, Jesus, os seus filhos, Jesus, para poder ter a força, a paz e a saúde que tanto que a gente quer. Eu peço agora, Jesus Cristo, nosso Salvador, o arcanjo Miguel, o menino de Jesus, o Espírito Santo, os anjos do céu, que venha até a mim. Agora, nessa hora que eu estou entrando na presença do Espírito Santo, estou entrando na presença dos anjos do céu, eu estou entrando na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, o menino de Jesus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Amém. Gente, eu estou bastante gripada, mas eu vou gravar agora, porque mais tarde tem outras coisas para mim fazer. É agora que Deus escolheu e é agora que eu atendo a nossos pedidos de Deus. Porque se Deus manda, filha, faça isso aí agora, eu vou fazer. Porque é mandado por Ele, é mandado pelo Espírito Santo e os anjos que estão tudo aqui ao meu redor. Ó, eu estou toda arrepiada, gente, estou toda arrepiada. Quando eu entro com a palavra de Deus, com o poder que Ele me dá, que a força que Ele me dá, eu vou atender, sim, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Desculpa aí, porque a garganta tá ruim, o nariz tá, a cabeça também tá doendo, e eu vou para lá, vou para frente, bora para frente. Não vamos olhar nada para trás, já passou. O que passou para trás, esquece. Vamos olhar o que tá lá na frente, junto com Deus. É isso que a gente tem que fazer. Seja a vontade dele, e é a vontade dele, nós vamos fazer com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, pelo nosso Pai verdadeiro, Criador do céu e da terra. Pedra preciosa, vamos falar com Deus? Eu vou dar logo uma boa tarde para vocês, para nós entrar na oração. Meu boa tarde, nossas pedras preciosas, que Deus trouxe aqui da terra. Boa tarde àqueles que estão em casa. Meu boa tarde àqueles que estão lá nos hospitais. Meu boa tarde àqueles que estão no trabalho. Meu boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil. E boa tarde fora do nosso Brasil, que lá já é outro horário. Aqui no Brasil, esse é o horário que a gente está gravando. Bora falar com Deus. Abre seu coração. Abre sua mente. Escanganha a porta da sua casa e janela. Arragace as cortinas. Deixa Jesus entrar dentro da sua casa agora. Deixa Jesus entrar, o poder de Deus entrar aí dentro da sua casa.
Faz que nem eu, escanganha as portas e janela e tudo. Abra as cortinas. Muda seu pensamento agora nessa hora que eu estou aqui com Deus. Que eu estou falando aqui com Ele. No sangue de Jesus nós vamos ser lavados agora. Oh Deus grande, Deus poderoso, que Deus lindo, maravilhoso, que dentro da minha vida, dentro da minha casa. Pai, é nessa hora que eu estou entrando na sua poderosa presença. O Espírito Santo, venha até a mim, todos os seus filhos que estão aqui nessa terra, que chegue até a eles. Que os anjos do céu, Arcanjo Miguel, Nossa Senhora da Aparecida, que é a Nossa Senhora Padroeira do nosso Brasil. É nessa hora, Mãe querida, Divino Pai Eterno, o Espírito Santo, os anjos do céu, chega até nós. Venha, meu Deus, curar todos que estiverem enfermos. Cura, Jesus, que o Senhor tem o poder. Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino de Jesus. Eu peço agora, Nossa Senhora dos Enterros, nossa mãe padroeira do nosso Brasil. Divino Pai Eterno, Nossa Senhora dos Enterros, Nossa Senhora Santa Luzia, que nessa hora eu entro na sua poderosa presença de oração, pedindo a misericórdia, a saúde e a proteção. Que eu peço agora a Arcanjo Miguel, que em cada casa o Senhor entre, o Espírito Santo, o nosso Deus querido, comece pelo teto da casa, comece pela cobeira. Cada canto que essa casa tiver, o Senhor chega visitando, tirando tudo de ruim e joga para longe. Tira tudo de ruim e joga para longe. Vai, Jesus, derrama um pingo do seu sangue em cada canto dessa casa agora. Oh Deus grande, derrama, Jesus, derrama, Pai. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa. Pai, faz o que o Senhor quer fazer. Senhor, socorre os seus filhos que estão aqui dessa terra. Senhor, derrama cada pingo do seu sangue nos cantos dessa casa por fora. Passa para dentro, Jesus. Eu peço ao Senhor, com todo o meu amor, com toda a misericórdia, que o Senhor me deu providência, que nessa hora, Jesus, limpa as paredes, Jesus, dessa casa por dentro. Limpa. Cada canto dessa casa, Arcanjo Miguel vai limpando com a sua espada, encruzando sua espada. Vai, Arcanjo Miguel. E cada canto, Arcanjo Miguel, eu peço que o Senhor limpe as paredes dessa casa. Tira esses estralos que estão nessa casa aí agora, porque eles não vai ficar nada aí. Aí é quem vai ficar Jesus, o Espírito Santo, os anjos do céu e Arcanjo Miguel. Limpa o teto dessa casa por dentro. Limpa as paredes, os cantos com seu sangue. Arcanjo Miguel, eu peço que o Senhor limpe o chão dessa casa e leve tudo de ruim que tiver nessa casa. Essas casas de aranha, tira que não é dessa casa. Tira esses estalos que não é dessa casa. Não é. E o Senhor Jesus vai passando o sangue do Senhor nas paredes, no chão, no teto. Vai limpando, Jesus, com o seu poder, com os seus anjos do céu, que o Senhor tem o poder grande para curar. E limpa as pessoas que tiver nessa casa, levando tudo de ruim para longe e trazendo a paz, a saúde, a proteção, a riqueza, o dinheiro na conta dessas pessoas, Jesus. A comida na mesa, que não falte nunca, meu Deus, o pão de cada dia para eles todos.
Senhor, é nessa hora que eu peço ao Senhor por a sua misericórdia. Senhor, vem até a gente, escutar as minhas preces, escutar os meus pedidos, a minha voz chegar até o Senhor Jesus. Assim como o Senhor me deu esse grande dom, que me fez essa grande mulher, eu peço pelos meus irmãos, nessa hora. Entra dentro desse carro, limpa esses carros por dentro dessa pobre mulher. Ela não sabe mais o que fazer. Não tem força para agir. Não tem mais força. Está cansada, estressada. Porque o inimigo quer que ela fique desse jeito, mas ela não vai ficar. Mulher, se levanta, pelo amor de Deus. Olha para o céu, olha o céu, que o céu é tão bonito. Bem assim vai ficar da vida de vocês. O céu lindo dentro da sua casa. O Espírito Santo, Jesus está cortando todos os mal, toda a inveja, toda a macumba, toda a magia negra, praga, usura, inveja, macumba, praga, olho atrevelado, vai levando bem para longe da sua casa, todas as casas dentro do nosso Brasil. A todas as famílias, Arcanjo Miguel vai cortando com a sua espada, tirando os mal dessas casas, tirando do quintal, de tudo que tiver de ruim o quintal, leva todo o espírito brabo. Aqueles que já se foi, que voltaram, que tá com a família, que não quer deixar a família, não quer deixar os bens, vai sair agora, porque Deus vai levar você para o alto, junto com Jesus, e você não vai ficar com a sua família, porque você não faz mais parte dela. Porque Deus já levou você. Por que que você voltou para a sua família? Leva Jesus. Leva Arcanjo Miguel, esse anjo. Leva essa alma que está penando aqui na terra. Se o Senhor chamou, é porque o Senhor já tem o poder de levar ele para cima e deixar no cantinho lá do céu. Para não atrapalhar a família dele. Porque tem ente querido que deixou os bens aqui na terra, que deixou a família, que não queria deixar aquilo ali para ninguém, que está dentro da sua casa. Será possível, Jesus? Misericórdia, Jesus. Tira esse ente querido, leva Jesus para o céu, deixa a família em paz. Deixa a casa em paz, deixa tudo que ele deixou, que não pretende mais dele. Já pretende da família que está aqui nessa terra. Pai, eu lhe peço o pedido, Jesus. Eu faço esse pedido. Por essa hora, Jesus, que eu estou entrando na sua poderosa presença, em seu sangue precioso, limpo e puro, que o Senhor está aqui na minha mesa, comigo, com os braços abertos. Eu peço ao Senhor que o Senhor leve tudo de ruim das nossas casas e deixa nossas casas limpas e puras, somente com o Senhor, com o Espírito Santo, com os anjos do céu, com o Arcanjo Miguel, cortando todos os mal na bengala dele. Derruba esse dragão, quebra esse dragão dos seus pés, Arcanjo Miguel. Coloca a sua espada, mata ele, Arcanjo Miguel, e leve bem para longe. Porque não pretende a nossa casa, não pretende o nosso Brasil mais. O dragão tem que ser matado, apoialado e jogado para o lado, bem para longe da nossa casa, da nossa família, do nosso povo sofrido, do nosso Brasil. Deixa a paz, a esperança, a saúde e a proteção, Arcanjo Miguel. Que brinde essa porta, essa janela com a sua espada, os cantos da casa, as paredes da casa, o teto da casa, cada canto, nesses banheiros dos 4 cantos, o Senhor vai brindar nessas casas, Jesus. Brinde, derrama um pingo do seu sangue, Jesus, agora. Senhor, meu Deus e meu Pai,
que essa cruz que o Senhor carrega, que a cruz grande que o Senhor tem, passa ela dentro dessas casas. Passa. Marque o pingo do seu sangue dentro dessa casa, dentro dessa família, daqueles que estão no hospital, daquelas crianças que estão acamadas, daquelas crianças que estão na cadeira de roda, daqueles pobres que estão numa cama, numa cadeira de roda, nos abrigos dos vovô, da vovó. Aquelas crianças que acabou de nascer, o Senhor vai passando o seu sangue, cruzando na testa dele, Jesus. Cruza, Jesus, e leve tudo de ruim para longe. Pega, Jesus, e leva para longe. Para deixar a família que o Senhor trouxe aqui para a terra, santa e salva, com o seu sangue precioso. Cabrengala no meu Pai, Oxalá, babá. E arcanjo Miguel, mata o dragão e leve bem para longe. Porque não faz parte da nossa família. A família de Deus é unida, é brindada no sangue dele. Que o Senhor quebre todos os mal da fechadura, que arreganha e leve bem para longe. Desse carro, dessa moto, dirige esse carro por essas famílias. Dirige essa moto por ele, esse homem e essa mulher que está dirigida agora. Eu peço, arcanjo Miguel, protege o nosso povo do nosso Brasil. Socorre, arcanjo Miguel. Socorre, Jesus. O menino de Jesus, o Espírito Santo, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Amém. Pedra preciosa, vamos rezar junto. Não vamos parar por aí. Bora rezar junto. Porque quando a gente reza, a nossa vida está com Deus. Tira esse gato aí, menino. Nossa, o gato fica miando aqui. E Jesus, o menino de Jesus, está com você. Deus está aí na sua casa agora. Pode botar fé. Jesus está aí, ele está aqui comigo. O Espírito Santo, os anjos do céu, o arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, com seu cavalo branco. Ele vai passar dentro da sua casa e vai levar tudo que não presta. E a sua casa vai ficar brindada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, com os anjos do céu, com o arcanjo Miguel, nossa mãe padroeira do nosso Brasil, que é Nossa Senhora de Aparecida e Nossa Senhora dos Enterros, tirando tudo de ruim e jogando bem para longe todos mal, toda inveja, toda magia, toda praga, inimigo oculto, aqueles inimigos ocultos que tá na lixeira, que tá no fundo da casa, escondido por detrás das coisas, vai sair, porque ele não tem esse poder. Ele vai sair expulso pelo nosso Deus. Que Jesus está com você, está comigo. Nós não treme a ninguém, somente a Deus. Não abaixe sua cabeça para ninguém. Ninguém dessa terra. Somente a Deus. E seja humilde dentro da gente. Porque quando a gente é humilde e fala com Deus, ele enche o nosso, dentro do nosso coração, ele enche de felicidade, de amor, de saúde e proteção para nós. E que ele traz muita saúde e muitos anos de vida aqui nessa terra. Para nós plantar semente e deixar o nosso legado aqui para aqueles que for ficar. Jesus, ele fala, filha e filho, não trema ninguém aqui nessa terra. Seja humilde de coração, seja bom de coração, de alma, mas não trema ninguém,
Porque ninguém aqui, todo mundo é igual. Seja rico, seja pobre, seja preto, branco, de toda cor. Não importa. Todos é filho de Jesus. E que não deve tremer a ninguém. Ah, porque tem uns que tem muito dinheiro e a gente não tem. Pera aí. A sua alma é mais limpa que tem aqueles que têm muito tesouro, que têm muito dinheiro. Sabe por quê? Porque ele não sabe que tem Deus. Ele conhece somente o dinheiro dele. Não sabe se tem família, não sabe se tem Deus, ninguém. Somente ele conhece só o dinheiro dele. Ele não sabe que Deus existe. Porque tem um maior que o outro, mas lembrando que esses que não tem, mas tem um pão de cada dia para comer, bota a cabeça no cabeceiro e dorme, esse é o que tem Jesus, é o que tem o Espírito Santo, os anjos do céu. E aquele que tem muito dinheiro, que não conhece Jesus, Jesus vira as costas. Jesus vira as costas dele. Jesus vai socorrer os pobres, o que tem Deus dentro do coração. Mas aqueles que só conhecem o dinheiro dele, só sabe que ele tem tudo em cima do outro que é mais pequeno, do dinheiro dele, ele não conhece Jesus. Não conhece. Tem rico, eu digo que é rico, mas rico que eu conheço é Jesus. Somente. Tem outros que tem mais que tem os outros aqui nessa terra. Que ele sabe que tem Deus. Tem uns que sabem que tem Deus. Porque ele ajuda um e a outro. Agora aqueles que têm tanto dinheiro, mas que não conhecem Deus, que não ajuda ninguém, que quer pisar nos outros que é mais pequeno, será que esse tem Deus? Duvido. Jesus não deixou ninguém para ser pisado aqui. Ninguém. E todas as pedras que estão aqui veio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi ele que criou a gente no ventre da nossa mãe. Foi ele que trouxe a gente no mundo para aqui, para essa terra. Foi Jesus. Não foi o dinheiro dele. Não foi a riqueza dele. Não foi. Quem trouxe foi Jesus. O nosso Pai verdadeiro. O nosso Deus, lindo e puro. Maravilhoso que é na minha vida, na vida de vocês. Então, não abaixa a cabeça para ninguém. E as mulheres queridas do nosso Brasil, eu vou deixar uma palavrinha aqui para vocês. Não abaixa a cabeça para marido não, viu? Seja mulher guerreira, forte, porque você está com Deus. Ah, meu marido tem homem que é machista, a mulher tem que ficar lá embaixo. O que ele falar, ela assina. E ela fica até com medo dele. Faz de tudo para ele, limpa a casa, trabalha, faz tudo. E ele bota ela lá embaixo, embaixo dos pés dele. Isso está errado, não aceite isso. Porque já chegou o tempo da mulher ter vitória. Porque nós estamos com Deus. Nós não é aquelas mulheres mais inocentes que o homem, o marido, fala uma coisa e ela abaixa a cabeça. Para que abaixar a cabeça para homem? Nós abaixamos a cabeça para Jesus quando Deus fala com nós. O homem que a gente deve obedecer é somente Jesus, ninguém mais nessa terra. Ninguém. No seu emprego, você vai fazer o que o seu chefe quer, com a sua chefe. Beleza, porque ali você está empregado. Aí você vai fazer o que eles mandam ali do dia a dia. Beleza, porque você está empregado. Você está ganhando seu salário para fazer aquilo ali, mas não se abaixe acima deles. Porque eles não têm esse poder de abaixar vocês. Da minha caminhada até agora, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pedra preciosa. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E respeito. Eu tive uns pratão muito bom. Eu nunca peguei um pratão ruim na minha vida, não. Não, porque tudo eu faria, eu fiz tudo como eles pediram, até mais, porque era meu direito.
Nunca botei aqueles que trabalhavam, como eu trabalhava em escritório, quando eles me chamaram, com 15 dias de uma empresa que eu entrei, há muitos anos atrás, eu estava na experiência. Como eu tinha 3 filhos pequenos ainda, eu faria de tudo. E eu estava com 14 dias que eu tinha entrado nessa empresa. Outras pessoas de 15, 18, 20 anos não trabalhavam no consultório, no escritório. Só era 4 escritórios. O dono, gerente, e por aí vai. A minha chefe. E nesse dia, um dia de segunda-feira, eu cheguei. Eu passava o cartão, registrava, todo mundo registrava. E as mulheres chegou primeiro que tem uns 4 minutos por aí, 5. E como eu pegava 2 coletivos, eu cheguei quase em cima da hora, passando uns 3 minutos para eu chegar para bater o ponto. E eu saía correndo, vestia o uniforme, saía correndo. Quando eu cheguei da empresa, a minha chefe falou: Alaide, o dono falou para a senhora chegar até no consultório dele. Aí todo mundo ficou pronto. O que foi que a Alaide fez de errado que o dono quer conversar com ela? Eu disse: mas eu não fiz nada de errado e tal, porque lá tudo era cheio de cama, até hoje. Não fiz nada de errado e tal, não tem como eu nem me preocupar. Porque quando a gente não faz nada errado, não tem que se preocupar. De boa. Aí desci lá, aí a minha chefe falou: vai lá do consultório do dono, que o dono tá lá. Beleza. Cheguei lá. Bom dia. Senta aqui, dona Laide. Beleza, obrigado. Sentei. Ó, dona Laide, eu tava com 14 dias, que tava dentro dessa empresa. Ó, dona Laide, eu quero que a senhora trabalhe só no consultório. Os 4. E eu quero que a senhora pegue uma mulher que trabalha em 2. Eu quero que a senhora pegue uma mulher da preferência da senhora, que a senhora conheça, que é boa, que é legal, fica por conta da senhora. Para trabalhar junto com a senhora, para dar assistência à senhora. Eu falei: doutor, mas como que o senhor quer que eu trabalhe aqui de 4 consultórios e eu, escritório, 4 escritórios, não é consultório não, é 4 escritórios. E como que eu só tô com 14 dias, ele disse: e aí aqui? Eu tava olhando na cama, direitinho, e a senhora é pontual com as suas coisas. E a senhora caça quem a senhora quiser para trabalhar aqui dos escritórios. Dos 4. E outra. Agora a senhora sente. Lá é os pacotes de dinheiro. Passava borracha, contava tudo direitinho, passava borracha e botava no cofre. Cada cofrão grande, na sala do dono. Eu falei: doutor, mas o senhor, logo esse trabalho tão difícil. Ele disse: não é nada difícil, para a senhora não. Eu já vi que a senhora é pontual e é certo com as coisas que a senhora faz. E ele já era um homem, quase 60 anos, 58 anos por aí, do tempo. Eu disse: tá bom. Então a senhora vá lá, entrega as coisas que a senhora já pegou para trabalhar e venha para cá, para ficar. Nos 4 coisas aqui, viu? Consultório, os 4 coisas. Aí eu falei: tá bom. Aí cheguei lá, falei com a colega minha que trabalha comigo: você vai ficar mais eu no consultório, no coisa, nos escritórios. Ah, é? É. Todo mundo ficou. Falei: pronto, agora arranjei um monte de problema das outras companheiras.
Porque eu tô com 14 dias trabalhando nos escritórios. E aí, agora, aqueles mais velhos ficou tudo assim, ó. Aí eu falei com uma colega minha, ela aceitou, foi mais eu. Ave Maria. Aí o dono me falou uma coisa assim, ó. Na vista da minha... Da menina que eu cacei pra trabalhar, ficar comigo. A senhora tá empregada. A senhora pode comprar um carro novo ou uma casa nova. Que o emprego da senhora tá ganho. Juro por essa luz que tá iluminando, gente. Eu falei, doutor, então tá bom, obrigado. Passou todo mundo. Como que a Laída entrou agora e foi os escritórios? Como que ela fez isso? O que foi que ele fez? Que ele adorou essa mulher. Essa mulher não tinha nada de bonito. Ixi, quando a gente vai almoçar, almoçava todo mundo num salãozão. Esquentava a mamita que levava, esquentava. E todo mundo, eu sentava sempre fora das outras turmas. Porque as outras era assim, conversava coisa de marido, de casa, e eu não sou para isso. Eu sou mais quieta, sabe, na minha. E ali, quem tem Deus, a gente não vai falar da vida dos outros, a gente vai falar da vida da gente mesmo, não é a vida dos outros, não. Ou fica calada, porque primeiro vai conversar com Deus, para Deus entrar na nossa vida. Não adianta a gente falar nada para os outros, porque Deus conhece, vamos falar com Deus. A minha repórter, toda a vida foi assim. E ali, eu fiquei. Fiquei do consultório, do coisa, tudo. E todo mundo passava o olho feio, cara feia, passava charada. E eu não tô nem aí, porque eu trabalhava das 8 a 1 nenhum, e trabalhava das 3 às 10 da noite, batia o ponto, e chegava em casa às 11 e pouco, para no outro dia voltar. Para eu ter minhas casas, a casa que eu tenho, eu trabalhei desse jeito, respeitando e sendo respeitada. Os escritórios, 4 escritórios que eu fiquei, tomando conta. Mas eu fiquei numa banda que tinha que saber o que estava fazendo. Porque mexia com dinheiro. Passava o dinheiro direito, passava ali, e de tarde, quando eu ia de noite, quase meia hora antes, eu chegava ao ponto e dizia, tá aqui, total. Tá do cofre. Então, era uma obrigação muito de responsabilidade. Muito. E eu fiquei a vida toda. A vida toda. Aí, quando eu estava no estado que eu não podia trabalhar nesse horário, por causa da gravidez do menino, desses dois, aí eu afastei. Aí, quando eu tive a criança, a minha chefe foi e me ligou para eu voltar. Que o dono queria eu ali dentro a vida toda. E ali eu não pude mais. Aí eu fiquei no outro, por causa da gravidez. Então, graças a Deus, que todo mundo, essa outra patroa minha, que eu trabalhava no tempo na empresa, que eu trabalhava das 8 a 1 na casa dela, até hoje eu tenho ela. Até hoje. Eu trabalho com ela. Então eu não posso fazer feio com ninguém. É uma grande mãe, que a minha mãe verdadeira, Jesus levou, mas deixou ela dentro do meu coração e deixou essa no lugar da minha mãe. Não dói nem o meu dedo que ela chega. A ponta da unha, se doer, ela chega. Então, é uma grande mãe para mim. E eu não posso fazer feio. Por mais que eu dizia assim, não posso ir hoje, mas amanhã eu vou. Porque ela é uma grande mãe. Na hora que eu estava mais apertada, ela chegava junto. Aí eu criei meus 3 filhos do primeiro casamento e tem esses 2 que Deus está cuidando, mas eu. Tá entendendo, gente? Então,
Eu nunca corri de trabalho. E olha que eu tenho 3 herpes disco nas cadeiras, que dói demais. Mas foi por causa do trabalho do tempo mais nova, que eu pegava muito peso, que era de roça que eu trabalhava, e ali doía, doía, doía. E quando eu fui chegando à idade, que eu tô com 56, quando eu fui chegando, foi arrebentado, e aí eu não podia fazer mais nada. Mas assim mesmo eu ainda trabalho. Ou 2 dias por semana, 3. Mas eu trabalho dentro da minha casa. Cuidando do povo querido que é vocês do nosso Brasil. Vocês é as mulheres queridas do nosso Brasil. Os homens queridos do nosso Brasil. Eu rezo, eu curo. Então foi a missão que Deus me deu desde de 4 anos de nascida. Eu não posso fazer feio com Jesus. Não, se Deus me deu essa missão, eu dizia assim, não, Deus, eu não quero essa missão. Mas se Deus me deu, eu tenho que aceitar. Foi Ele que deu. Não foi ninguém dessa terra, foi Jesus. Aí, Deus é tão grande comigo. Se eu falar para você, é isso, pode tirar ali porque é isso. Se eu falar para você, não é isso, pode tirar ali porque não é. E do 100 se tira 1, se tiver ainda. Você sabe por quê? Como eu recebi o dom no ventre da minha mãe, eu sou essa média que milhões de gente que me procura para cura, para conversar, o que pode, o que é que não pode, foi Deus que Ele me deu. Porque olha, gente, eu tenho muitos amigos e as amigas de pai de santo e mãe de santo. Mas nenhum vem a mim para eu passar o que eles querem. Para eu falar o que está acontecendo com ele. Em pessoalmente, do jeito que eu estou aqui. Tem gente que tem a cabeça cheia, aí chega, passa uma mensagem, aí eu vou olhando, escutando primeiro, para depois eu ver por onde que eu tenho que fazer. Para ajudar essas pessoas. E vocês querem saber uma coisa que eu nunca falei aqui para ninguém? Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar agora, mas muitos sabem. Muitos pais de santo e mãe de santo, mais velhos, os mais velhos. O mais novo não sabe disso não. É só o mais velho. Eu acho que eu queria até que algum pai de santo ou mãe de santo mais velha, se venceu esse algo, mandar sua mensagem para mim ver como é que vai, para eles verem. Sabe por quê? É assim. Tudo prega na minha cabeça o que é certo e o que é errado. Vamos supor, aqui ó, o lado da direita, vem tudo certo. O lado da esquerda, se pá vir, aí já bota aquele pensamento, aquela coisa que já está errado. Daquela pessoa, aquela pessoa me procura. Eu sou a mãe de santo, mas que nunca desceu o orixá de mim. Por quê? Porque eu sou piaça, mãe piaça. Veio com o dom, mas que nenhum orixá desce de mim. Viu? Nunca desceu. Eles chegam e cortam, mas eles não descem de mim. Porque eu sou uma mãe de santo piaça. Aquela mãe que tem o poder grande para curar, falar o que é certo e nada mais. Eu queria que o pai de santo ou mãe de santo, aqueles mais velhos, eles sabem o que é isso. Tá entendendo, gente? É por isso que eu tô esse poder todo, essa oração, esse poder que Deus me dá. Foi Ele que me dá.
Mãe de santo, muitos anos, pai de santo, 7 anos que nasceu, tudo. Procura-me. A mãe de santo que é piaça, ela não recebe orixá. E ela sabe de tudo. Da presença de Deus, viu, gente? Que eu não sou Deus. Eu sou de carne e osso. E vivo aqui do pecado também. Mas que eu faço tudo à vontade que Deus pede a mim. Se eu fazer uma coisa errada, eu peço perdão a Deus na hora. Oh Deus, me perdoe. Pai, me perdoe, me corrige se eu estou pecando. Eu falo para Jesus desse jeito. Agora, a vontade que eu tenho, gente, é de sair curando aqueles que estão com câncer, aquela doença mais perigosa. Ir no lugar que ele estiver, mas eu não tenho condições de eu ir no lugar que ele está. Que é Rio de Janeiro, São Paulo, esses outros lugares longe. E para mim, que eu vejo muitos que estão com aquela doença, eu poder ajudar para salvar a vida deles, eu fico muito passado mal. E tem gente que é operado, só de eu ver na foto, no assim, no meu celular, que eu não assisto televisão. Eu tenho a minha televisão, mas eu assisto. Aí eu passo o olho, eu vejo, aí eu rezo na hora. E a pessoa fica bom. Mas eu queria chegar até nessas pessoas. O meu sonho era esse que eu tenho. Eu queria chegar para sair curando, só rezar. E a reza cura o câncer. Porque eu já curei o câncer, mas porque vieram aqui da minha casa. De anemia gruda, que é os órgãos os brancos, vai comer os vermelhos, eu já curei essa moça. Que ela estava todos despachados dos métodos. E eu curei. Mas eu queria esse sonho. Eu ainda vou realizar esse sonho. De eu sair aonde tiver uma pessoa com essa doença e eu curar, para salvar a vida. Porque eu sou mãe piaça. Os orixás não descem de mim. Mas eu curo. Por isso que eu falo, do 7 se tira um. Porque eu nunca vi dizer, citei dela. Citei outra que nem eu. Bom, pode até ter, né? E eu não conheço. Tá entendendo? Pode até ter. E eu não conheço. Da minha família, que é grande, é tipo, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, porque minha mãe casou, já tem um monte de filho. Aí casou com meu pai, aí teve a gente todos. Todos, só tem um que não pega. Todos têm os seus terreiros. Todos cura, mas quando os orixás descem. Por parte do meu pai, também é desse jeito. Agora, para ser só que nem eu, da minha família, só tem que nem, só eu mesmo. Todos os orixás descem deles. Eles fazem os trabalhos bonitos, porque não é aqui de Goiânia, é do Nordeste. E eu nasci desse jeito. Os pais de santo mais velho e a mãe de santo mais velha, se estiver me escutando, vai ver isso aí. Então, é o dom que Deus me deu. Vocês entendem agora, quando eu falo para vocês? Foi o dom que Deus me deu. E eu vejo tudo certinho eu vejo. Mas pelo o dom de Deus, a luz. Por isso que eu falo para vocês que quando eu pego a gravar, a falar com Deus, Deus me mostra a Ele. Se eu estou deitado na minha cama, Jesus vai com os braços abertos e fica me vigiando. Agora, se você pergunta outras coisas, eu não sei. Mas que Jesus apresenta para mim, apresenta. Muito. E eu fico, tem vezes que eu choro de alegria. Porque não é todo mundo que vê Jesus. E eu vejo. Eu vejo os anjos do céu. Por isso que eu tenho essa ligação com Deus e com os anjos do céu. Com Arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, os protetores.
É desse jeito. Às vezes eu quero dar uma palavra, aí vem aquela oração. Faça essa. E eu vou fazendo. Tá bom, Bela Preciosa? Ó, eu vou deixar aqui meu coração para vocês. Vou ficando por aqui hoje. Amanhã tem mais, que Deus quiser e Ele vai querer. Fica com Jesus, que eu estou com Ele também. E eu peço tudo de bom para Deus dar para todos vocês, que não deixe faltar nada na sua casa, nada na sua mesa. Que Deus protege vocês, o Espírito Santo e os anjos, o nosso pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nada vai faltar. Porque a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Coloque isso. Reze o credo, a Salve Rainha, o Pai Nosso, é tão bom. A Ave Maria, Santa Maria, o credo, qualquer credo que vocês quiserem. Assim o Salmo 23, 22, 98, 70, 6. Reze, não deixa de rezar não. Entra para o seu quartinho, reze. Reze. Porque lá Deus vai curar você. Deus vem pelas pessoas que a gente está rezando e traz a nossa vitória, a nossa bênção aqui nessa terra. Que aqui é um ajudando o outro. Na medida impossível. Que creia em Jesus. Creia nos anjos do céu. Creia no Espírito Santo, porque Ele é verdadeiro. Jesus, Ele é o nosso Pai verdadeiro. Sem Jesus, será que a gente estava aqui? Não estava, gente. Então, ó, beijo para vocês e eu vou ficando por aqui, viu? O Senhor é nosso pastor e nada vai faltar. E sem Jesus, nós não vamos para frente. Tudo com Deus, nada sem Deus. Tudo com Deus, nada sem Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Beijo. E até amanhã. O axé.